Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast da Scout for a Win. Estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes e hoje com um convidado especial, um dos criadores e fundadores deste projeto da Scout for a Win, Mauro Bernardino. Bem, olá a todos, um especial outra vez ao Mauro, que é a segunda vez que está no nosso podcast. Hoje, se calhar, vamos falar um bocadinho do 11 da Liga NOS, fora os 4 grandes e principais candidatos ao título. E se calhar, Mauro, queres começar tu pelo teu 11? Boa tarde, posso começar, mas antes de mais dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês a falar de bola e logo com dois intérpretes como vocês e portanto vamos passar ao 11. Dentro daquilo que era proposto, eu escolhi para a baliza o Jordi Martins, do Paço de Ferreira, para a defesa de direito o Fernando Fonseca, também do Paço de Ferreira, Fábio Cardoso e Tomás Ribeiro a fazerem a dupla de centrais e o Rubén Vinagre do Famalicão na esquerda. Depois, esqueci-me de dizer do início, mas eu pensei na minha equipa com umas dinâmicas um pouco diferentes e a formarmos aqui um 4-3-3, no meio com o Eustáquio, o Filipe Soares e o Angel Gomes, e na frente o Ryan Gold a descair mais no lado esquerdo, acima de tudo pelos lados interiores, deixando os corredores livres para os dois laterais. Isto está tudo pensado. O Ellis era o outro avançado que também gosta mais de descair para a linha onde está a jogar e por isso também poderia dar ali alguma cobertura. E o Beto, a ponta de lança. E escolhi principalmente estes dois porque acho que em termos de força, capacidade de finalização, velocidade e saber explorar a profundidade, são dois jogadores top na nossa liga e que brevemente acredito que os vamos ver dar um salto. Olha, este exercício que nós estamos a fazer de montar um 11 com os jogadores fora do top 4, eu queria perguntar aqui ao Tiago, o teu guarda-redes escolheste, foi o Jordi também, do Paços Ferreira? Foi exatamente o Jordi. E é interessante, porque eu também escolhi o Jordi no nosso 11, e se calhar podemos ver o Jordi na próxima época, num dos 4 grandes, mesmo como suplente, não sei, o Benfica vai perder o Vlaco Dimos. Se calhar é um pouco interessante ver se o Benfica pode manobrar e contratar Jordi para ser suplente ao Aldan Leite. O que é que acham de Jordi até o momento na Liga? É de facto o melhor guarda-redes da Liga fora o top 4? Eu acho que isso acho que acaba por ser incontestável que Jordi, fora o top 4, é o melhor guarda-redes da Liga, super seguro e tem ajudado imenso o Paços Ferreira a manter esta consistência defensiva e a sofrer poucos gols, embora na última jornada acabaram por sofrer 2, etc. Mas acho que ajuda imenso a manter a consistência defensiva do Paços de Ferreira. Não, mesmo. Eu acho que o Jordi é sem dúvida também dos 4 grandes. Não, estamos a falar do Benfica, mas também não esquecendo do Mateus do Braga. Acho que fora destes sim o Jordi será o guarda-redes mais seguro, mas caso se venha a confirmar a saída de Vlaco Dimos, acredito que o Benfica, também por aquela que tem sido a sua preferência e a sua política de transferências ao longo dos últimos anos e efetivamente mais com Jorge Jesus, que vai contratar um guarda-redes ao estrangeiro. É pena, porque acho que Jordi Martins merece uma oportunidade no nosso campeonato e num patamar mais acima, mas lá está, ainda há Porto, Sporting, Braga e não descartando, claro, o Benfica, é apenas a minha opinião. Pegando nessa situação de buscar jogadores ao estrangeiro e buscar guarda-redes para serem suplentes, etc., por exemplo, o Porto, época passada, acabou por ir buscar o Cláudio Ramos, que era agora, como Jordi é dos 4, sem ser os 4 grandes, o melhor guarda-redes, para mim o Cláudio Ramos era, tirando os 4 grandes, era o melhor guarda-redes da Liga. E o Porto acabou por ir buscar o Cláudio Ramos, sabendo já que de antemão que tinha outras soluções, como o Diogo Costa, que neste momento é o guarda-redes suplente do Futebol Clube do Porto, e foi buscar na mesma o Cláudio Ramos. Acredito. Sim, Marchezinho, que é o titular, claro. E acredito que financeiramente possa ter sido um bom negócio para o Cláudio Ramos, mas esportivamente não foi de todo um bom negócio para o Cláudio Ramos. Acabou por, pelo menos esta época, não sei se para a próxima época vai sair, se continuar assim, eu acho que era a melhor decisão que ele poderia fazer, mas acho que foi uma má decisão do Porto, porque não pensou no futuro do guarda-redes e do próprio Cláudio Ramos, que pelo menos desportivamente, não foi de toda a melhor opção para a carreira dele.
Olha, eu concordo contigo. Desportivamente, de facto, o Cláudio Ramos não foi uma boa opção, porque o Porto já tinha a baliza tapada por dois grandes guarda-redes, que é o Marchezinho e depois o Diogo Costa, que é Exatamente. guarda-redes das nossas seleções jovens, formado no Futebol Clube do Porto, com uma ADN do Futebol Clube do Porto, que é muito importante numa equipa como o Porto. Mas o caso do Cláudio Ramos é diferente, porque ele de facto era um grande guarda-redes da nossa liga, já era convocado à seleção A, e de facto não optou pela melhor desportivamente, porque o Porto tinha a baliza tapada. O Benfica, perdendo de lá com o Dimos, abre-se uma vaga para a baliza do Benfica, em que pode discutir com o Elton Leite. O Elton Leite também começou como suplente, muita gente dizia que ele nem ia ter hipótese do Benfica, e agora é o guarda-redes titular, não sofre gols há 7 jogos, surgiu a oportunidade. E acho que era um pouco diferente, porque o Jordi podia ter Não, sim, hipótese completamente, mas eu gostava só de tocar nessa situação de, como dissemos, de ser suplente de um Sim, sim. guarda-redes de equipa grande, gostava de tocar nessa situação, porque é uma situação que ao longo deste ano me tem vindo a incomodar, entre aspas, porque não é comigo, nem nada, etc., mas por ser um guarda-redes de qualidade e que está quase parado, às vezes joga no Porto B, mas acho que não é um Sim, patamar surgiu o nome. abaixo do que ele claramente poderia estar. Mauro, queres comentar este caso do Cláudio e do Jordi? Posso comentar por alto, porque também não há muito mais a acrescentar ao que já foi dito, que é para também depois conseguirmos continuar com os 11, mas acho que mais na questão do Elton Leite, acho que o Elton Leite, com todo o mérito, é um guarda-redes de qualidade, mas acho que acaba por agarrar a titularidade ali no mau momento do Vlaco Dimos, e na minha opinião, lá está, e pelo que tenho visto muito em Portugal, acho que o Vlaco Dimos é um guarda-redes que parece que é fácil apontar-lhe o dedo, porque o Vlaco Dimos, os jogos que eu vejo, um guarda-redes entre os postos, aliás, é seguríssimo, reflexos é top, e acho que é um guarda-redes muito seguro. Veria mais como titular do que o Elton Leite, mas esta titularidade do Elton Leite só prova então que um guarda-redes suplente, digamos assim, também pode agarrar as oportunidades. O caso do Cláudio, acho que não há muito mais a dizer, é um caso triste, é um caso lamentável, mas também acredito que a estrutura do Porto e principalmente a equipa técnica de Sérgio Conceição que está à frente saberão o que estão a fazer, e que para o Cláudio também ainda nem sequer ter tido vontade, pelo menos publicamente conhecida, de sair, que lá está, que era o que o Tiago estava a dizer, e que para o ano as coisas podem ser diferentes. Tiago, queres avançar com o teu 11? Posso avançar com o meu 11, que na defesa acaba por ser completamente igual à do Mauro, com o Jordi do Passos Ferreira na baliza, Fernando Fonseca também do Passos Ferreira na lateral direita, Fábio Cardoso de Santa Clara e Tomás Ribeiro do Belenenses como centrais, e Rubén Vinagre a defesa esquerda do Famalicão. No meio campo optei por uma linha de 5, jogando com um jogador mais recuado, com médio defensivo, sendo ele o Eustáquio. Depois à frente dele meti o Garte e Filipe Soares, e nas alas na ala esquerda meti Ryan Gold e na ala direita Angel Gomes. Depois, como vai jogar sozinho, decidi meter um ponta-lança mais físico, e meti Douglas Tank, que eu acho que para jogar sozinho é sem dúvida um ponta-lança que tem as características necessárias para tal. Olha, eu na defesa também é igual à vossa. É Fernando Fonseca, Fábio Cardoso, Tomás Ribeiro, Ruben Vinagre, que para mim o Vinagre era titular no Futebol Clube do Porto, assim de caras, comparado com o Zaidu, e no Benfica talvez tivesse alguma hipótese frente ao Grimaldo, porque são jogadores idênticos, atacam muito e depois defensivamente têm algumas limitações. Depois o meu campo também é Eustáquio, Filipe Soares e meti Bruno Costa, e depois na frente é Ryan Gold, Angel Torres e Beto. É mais ou menos por aí que vai o meu lance. Diz. Pegando nessa questão do Vinagre, eu acho que seria interessante que ele... não falámos das especulações, porque ele tem vindo a ser apontado tal como o Garte, ao Benfica, e Vinagre também tem sido apontado ao Sporting. E sendo ele um jogador que ataca muito bem, mas depois da parte defensiva acaba por pecar um pouco, eu acho que ele acabava por se enquadrar muito bem neste sistema tático de 5 defesas do Sporting, e acho que poderia ser uma mais-valia para a equipa leonina. Concordo completamente contigo, acho que encaixa perfeitamente no modelo tático do Ruben Amorim, até porque é idêntico também ao Nuno Mendes, não tendo a mesma qualidade que o Nuno Mendes tem a atacar, mas era um bom reforço e suplente caso se concretizasse os rumores que se fala que o Nuno Mendes pode sair no final da época. De facto era uma boa solução, tal como o Fernando Fonseca também uma boa solução para a ala direita.
temos muita qualidade neste nosso campeonato. E equipas Sim. como o Boa Vista e o Famalicão têm um excelente plantel que não concretizam a sua época depois da melhor maneira, mas que de facto tinham um plantel recheado de talento. Sim, eu acho que, por exemplo, este plantel, falando do meu, porque sinceramente acho que é o plantel com mais qualidade, não desmerecendo o vosso plantel, mas acho que era um plantel para lutar por um top 4, diria, até para lutar entre esses 4, conseguiria lutar até ao final da época. Um plantel para lutar pela Europa. Era isso. No máximo ficavas em top 5, porque também está aqui o meu 11. Agora acho que podíamos passar para outra brincadeira que não, desta não é uma brincadeira, que esta é mesmo uma realidade, que foi pegar nas equipas revelações ao destaque da primeira, segunda e do Campeonato de Portugal do CNS. Queres começar, Mauro? Posso começar. Dentro dessas 3 equipas, de uma equipa de destaque e uma equipa surpresa, eu na Primeira Liga optei por uma equipa surpresa e que acho que é surpresa face àquilo que era esperado no início da época e que neste momento já não é surpresa para ninguém. O Paços de Ferreira, que tem um futebol ofensivo, um futebol com vontade, gostam de ter a bola, gostam de ir para cima do adversário. Tiveram um percalço agora este fim de semana contra um Famalicão, que também, este fim de semana, a jornada passada, digo, que também está a subir bastante forma com o Ivo Vieira, mas lá está, todas as equipas perdem, mas que acho que se nota ali um grande trabalho, quer em termos de preparação, quer em termos daquilo que é o jogo, um grande mérito do Pepa, que ele próprio, eu acho que foi superior a si mesmo, que está a ser a melhor época dele e que foi uma evolução muito boa dele e que conseguiu moldar ali bem aquele plantel. Passo-vos a palavra antes de partirmos para a segunda liga. Queres Pedro. comentar o Posso começar se quiseres. Eu posso começar, porque eu não escolhi, eu poderia ter escolhido o Paços de Ferreira, que é sem dúvida uma das maiores surpresas deste campeonato, porque se formos ver em termos de estrutura, para mim o Paços de Ferreira é uma das melhores equipas de Portugal, porque é uma equipa que aposta sempre em treinadores jovens, como o Paulo Fonseca, que acabou por se ingrar no Paços de Ferreira, e tem sempre uma estrutura muito boa à volta dela e acaba por, passado uns anos, depois dessa estrutura trabalhar em cima de algum treinador ou alguma equipa, fazer sempre boas épocas e conseguir ir à Liga Europa, por exemplo, como conseguiu há uns anos. E eu acho que a estrutura do Paços de Ferreira é de se dar os parabéns, porque tem uma estrutura muito boa. Mas, sendo assim, não escolhi o Paços de Ferreira e escolhi sim o Sporting. Porquê é que eu escolhi o Sporting? Escolhi o Sporting porque desde há muitos anos para cá a equipa leonina tem sido muito instável, principalmente a direção, e depois transparece para os jogadores e os jogadores acabam por ser instáveis dentro de campo. Mas isto aconteceu por N situações que muitos de nós sabemos e que não vale a pena estar a falar aqui, mas com a contratação muito arriscada por parte da direção leonina de Rubén Amorim, sendo ele o treinador mais caro da história do futebol, as expectativas estavam muito, muito elevadas e cria-se resultados depois deste investimento tão grande. Mas eu acho que com esta época que o Sporting tem feito, apesar da eliminação das competições europeias e da eliminação precoce da Taça de Portugal, os Leões já conquistaram a Taça da Liga e estão em primeiro no campeonato, por isso até eu acho que esta época está a superar as expectativas dos adeptos sportinguistas mais otimistas. Por isso, depois, nota-se que o Sporting está uma equipa muito mais unida, pelo menos dentro das 4 linhas e o balneário, aquilo que nos transparece é essa união. E depois a direção com o dedo, certamente, de Rubén Amorim, porque é ele que quer ver as dinâmicas de equipa, é ele que quer ver os jogadores dentro do campo a dar o seu melhor e ter jogadores com qualidade. A direção foi muito bem, atacou muito bem o mercado de transferências e acho que acabou por ser tudo certeiro até o momento e está a dar tudo muito certo até o momento. Pedro? Olha, eu concordo contigo, se calhar o Sporting pode ser uma das revelações desta liga, mas
Eu também caí mais para o Passos Ferreira, até porque eu acho que o Sporting é mais um projeto de um treinador, de um homem só. Acho que é ele que gera as contratações e tudo mais. Acho que passa tudo. Acho que ele é o manager daquela equipa. Não é tanto mérito da estrutura. Teve mérito em contratá-lo. Achas que a revelação é mais o Rubén Amorim ou o Sporting? Sim, não o Sporting. Acho que é mais por aí. Acho que é... Embora ele seja o treinador mais caro da história do futebol, acho que não se estava à espera, pelo menos em tão curto tempo, fosse já conseguir gerar este provavelmente efeito. ser este efeito na equipa e ser campeão nacional. Mas o Passos, eu vou mais para o Passos, o Pepa também é um dos treinadores de revelação, mas o Passos é uma equipa que tem uma estrutura em si, que todos os anos mantém uma estrutura, uma equipa base, que é muito fundamental para depois, quando sai um jogador ou outro, se entrarem, tem aquela base daquela equipa, já está ali seguro, até o treinador que se vier já tem ali uma série de jogadores que já jogam entre si e que facilita as dinâmicas da equipa quando vão jogar e mudam algumas peças, se tiveres uma base de uma equipa muito forte. E depois o Passos Ferreira é uma equipa que joga um futebol apelativo, tem uma boa ideia de jogo, e como já disse várias vezes, é uma equipa que constrói algumas vezes a partir de trás, depois lateraliza um pouco o jogo, mas é uma equipa que tem um jogo atrativo, tem algumas nossas estratégias que também que acho que são muito boas, como pressionar em 4-4-2 e depois recuar para uma linha de 4-1-4-1, há algumas vezes. E isto tudo demonstra que é uma equipa, para mim, revelação até no aspecto tático, que algumas equipas não têm estas qualidades táticas que o Passos Ferreira demonstra. E cai mais por aí a minha escolha do Passos Ferreira. Embora também concordo que o Sporting pudesse ser, mas como eu digo, acho que é mais mérito do Ruben Amorim do que a estrutura. Se quiseres... podemos passar para a segunda liga agora, com o Mauro a dizer a sua equipa revelação ou destaque. Eu na segunda liga peguei também numa equipa revelação, numa equipa surpresa, e que eu penso que seja de senso comum no que toca à surpresa, que foi o Vizela. Não podemos esquecer que foi uma equipa que subiu este ano do Campeonato de Portugal para a segunda liga e que neste momento está em segundo lugar com 49 pontos, ou seja, se o campeonato acabasse agora, teríamos Vizela na primeira liga para o ano. E acho que é um feito extraordinário de uma equipa que conseguiu tornar boas individualidades e moldá-las ao seu coletivo. Falo deste exemplo porque, como também vocês referiram o podcast passado, temos um Paris Saint-Germain que tem muitas individualidades e que nem sempre consegue moldá-las a um coletivo, e quem diz Paris Saint-Germain poderia dizer outra equipa qualquer. Exatamente, porque é um caso infelizmente muito comum e quase um caso de estudo, e o Vizela conseguiu fazer bem isso. Tendo também aquele que para mim é o grande líder da equipa, que é o treinador Álvaro Pacheco, que é um treinador que já havia mostrado a sua qualidade, um treinador relativamente novo, com 49 anos, e que creio que está agora a dar os primeiros passos grandes que toda a gente está a ver, e que a forma como ele mete a equipa a jogar, a garra que ele transmite para os jogadores é muito boa, e acho que o Vizela pode mesmo fazer uma grande... Já fez, mas pode acabar a época com esta gracinha. Sim, eu concordo. Eu também podia completamente falar do Vizela, porque é uma equipa que tem um grande projeto à volta e que na sua primeira temporada, como tu disseste, de segunda liga está a lutar para subir, e não é qualquer equipa que consegue fazer isso. Mas eu vou pegar mais num destaque e vou para o Estoril, que está a fazer uma grande época com o primeiro lugar isoladíssimo na segunda liga, e também pegar aqui no que foi o trajeto da equipa na Taça de Portugal, chegando às meias finais da Taça e sendo só eliminada pela equipa pelo Benfica, e durante este trajeto eliminou até algumas equipas da Primeira Liga, como é o caso do Marítimo. Depois, a equipa conta com o treinador Bruno Pinheiro, com uma ideia de futebol ofensivo e positivo, e eu acho que acertaram em cheio nessa contratação do mesmo. E depois tem ainda um plantel que mistura a qualidade com a experiência, com Joãozinho, por exemplo, jogador que já passou no Sporting, e depois conta, para mim, com um dos melhores jogadores, ou mesmo o melhor jogador da segunda liga, Miguel Crespo, o médio centro de muita qualidade, criativo, e que ajuda muito esta equipa a ter um bom resultado no coletivo. Pedro? Olha, a minha escolha também na segunda liga vai para o Vizela. Não tenho muito mais a acrescentar, como o Mauro disse, mas de facto dizer que o Vizela tem uma série de jogadores com qualidade e que, por vezes, como vemos nas grandes equipas como o Paris Saint-Germain, como falaram, e no Man United, às vezes não conseguem coletivamente encaixar-se, mas de facto o Vizela apresentou um bom futebol.
apresenta boas dinâmicas, e depois também destacar que são muito fortes no ataque, tem o segundo melhor ataque da liga, atrás só apenas do Estoril, que de facto é imparável também, como falaste bem, e já tem a subida carimbada, e era isso. O meu destaque vai para o Vizela, que de facto pode fazer esta gracinha e subir à Primeira Liga passado alguns anos. E se calhar agora ia para o CNS e podia já falar do meu destaque, que é o Anadia, que está na Série D do CNS, que não é uma série fácil, tem equipas como o Lusitânia, o Canelas, que esteve muito bem no início da época, o São Joanense, o próprio Valadares Gaia, Castro Daire, Espinho, tem Beira-Mar, que é um histórico do nosso futebol. É uma série que não é fácil, que é bastante competitiva, tem a melhor defesa da série, o melhor ataque da série, também tem um futebol apelativo, ao nível que é, e era mais por aí que o Anadia, de facto, acho que é um sério candidato a subir à segunda liga, a meu ver. Mauro, queres falar sobre o teu destaque CNS? Sim, o meu destaque não foi na Série D, foi na Série B, e acaba por ser um destaque e não uma revelação, e passo já a explicar porquê. A equipa que eu escolhi foi o FAF, e esta escolha acaba por consolidar um pouco com a minha escolha da segunda liga, porque nos 2 últimos anos, excluindo este, o FAF ficou em segundo lugar na série, sempre atrás do Vizela. E agora o Vizela acabou por subir, eles acabaram por fazer jus que seria o mesmo o segundo lugar a ascender ao primeiro. E é uma equipa que joga um bom futebol, que também tem jogadores interessantes, que é o caso do Paulinho, um miúdo de 21 anos que até há bem pouco tempo estava na Distrital e que neste momento é o melhor marcador da série. Temos um Rabiola, que é um nome bastante conhecido no nosso futebol português, e é uma equipa relativamente jovem, que a média de idades é 25 anos, e acho que são bem capazes, falta um jogo para subirem diretamente para a segunda, e acho que são bem capazes de assegurar a vitória e para o ano termos um FAF na segunda, e até em jeito quase de desafio, como se eles me fossem ouvir, mas que era engraçado ver o FAF se calhar não a ficar em segundo lugar, mas também fazer uma boa campanha e fazer uma gracinha, como o Vizela fez este ano. Eu peguei como o Mauro e como na segunda liga eu fiz, num destaque. Por isso, a minha escolha foi o Sporting Clube de Braga B, uma equipa muito bem montada, muito jovem, que joga um futebol positivo, sempre à procura de gols, e nada mais que comprovar esta afirmação com factos, pois é a equipa com mais gols de todas as séries do Campeonato de Portugal, com 52 gols marcados. Por isso, acho que demonstra bem o poderio ofensivo. Pode-se falar da qualidade das outras equipas, que não é assim tanta do que já só ouviu dizer, mas eu acho que é muito mais mérito do Sporting de Braga com uma boa estrutura, com uma boa equipa, do que de mérito das outras equipas que acabam por ter a sua qualidade. E depois, a aliar esta vertente goleadora, tem uma defesa também muito sólida, com apenas 12 golos sofridos. Eles estão com 5 pontos de vantagem, já carimbaram o acesso ao play-off de subida à segunda liga, por isso eu acho que se esta equipa do Sporting Clube Braga B acabar por subir à segunda liga, não vai ser nenhuma surpresa, e acho que até era um bom prémio a estes miúdos que têm vindo a fazer uma boa época. Deixa-me só pegar na tua equipa, porque temos o Braga, que é um clube que tem crescido inevitavelmente e aos olhos de todos nestes últimos anos, e é um clube que é vendedor, que forma bons jogadores e que os consegue agora vender até a preços bastante bons, e que, na minha ótica, podem ter aqui mais uma fonte de tanto de rendimento esportivo e financeiro, porque há aqui miúdos com muita qualidade e estou a provar isso. Inclusive alguns já tiveram a oportunidade na equipa A, o caso do Vítor Oliveira, por exemplo, e acho que o Braga, e penso que certamente será a ideia, poderá também começar a olhar para aqui, para a aposta nos jovens, tanto para o seu rendimento na Primeira Liga como para um investimento futuro. Olha, eu ia falar mesmo tu, que era interessante este destaque do Tiago no Braga, porque de facto mostra que o Braga está cada vez melhor na sua formação, cada vez aposta mais e investe melhor na sua formação. Tem aparecido craques como Pedro Neto há algum tempo, agora Trincão recentemente transferido para o Barcelona por 30 milhões. Além de trazer o retorno financeiro para o clube, também traz um rendimento esportivo que os jogadores conseguem retirar na Primeira Liga, e que o Braga pode aproveitar muito isso para não investir tanto, se calhar, em talentos fora portas, quanto tem dentro de portas e na sua academia
excelentes talentos como tem e como o Braga devia estar a provar isso. Acho que era mais por isso. Se calhar agora íamos um bocado à antevisão da jornada da Liga Nós. Tiago. Exatamente, podemos passar para a antevisão dessa jornada, falar um pouco mais dos 4 grandes que estão pela disputa, que estão na disputa pelo título nacional. Começando aqui pelo. Não, acho que neste momento, enquanto não estiver matematicamente resolvido, o futebol são 11 contra 11 e tudo pode acontecer, por isso enquanto não estiver matematicamente resolvido, não podemos carimbar ou não podemos... Eu já disse aqui que o Sporting ia ser campeão, mas agora reitero um bocadinho o que disse e se calhar o Porto pode se intrometer na luta, mas acho que não é os 4 que estão na luta, acho que é mais uma luta entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto e que o jogo na Luz entre o Benfica pode ser decisivo. Pedro, então o Sporting empata um jogo e já estás a dizer isso, estás a mudar a tua palavra. 8 pontos. Agora vai... E o Benfica não tem hipótese de ser campeão? Pode ser, não, porquê? Mas é mais difícil, não é? Pode ter. Tem que jogar com o Porto, é raro o Benfica ganhar ao Porto, não é? Seja na Luz ou não. Não, é raro, ainda há 2 anos vimos isso acontecer. No Dragão, com a 10. Por isso é que eu digo, tudo pode acontecer e não sabemos o que é que... Porque... Não, diz. Eu ia dizer que falando do Sporting, vai jogar que o Famalicão empatou em Moreira de Cónegos, deixou o Porto a 8 pontos. O Porto não pode acreditar. O Famalicão está a precisar de pontos para se manter na Primeira Liga e está a jogar muito bem, desde que o Vieira entrou na equipa, ainda não perdeu, creio. Eu concordo contigo. E se o Sporting volta a escorregar, deixa o Futebol Clube do Porto completamente... O Benfica também pode entrar na Eu concordo contigo, mas se formos ver... Porque eu disse que estavam os 4, porque se formos ver, tu dizes que o Porto é candidato. Eu concordo contigo. Mas se o Benfica ganhar ao Porto, fica o Benfica a essa candidato. Mas depois, o Benfica está a 3 pontos do Porto. O Benfica, se ganha ao Porto, tira esses 3 pontos e fica com a mesma pontuação. O Braga está a 1 ponto do Benfica. Por isso eu acho que ainda está tudo aqui. Apesar do Sporting, neste momento, estar com uma grande vantagem, tudo pode acontecer e acho que é só mesmo esperarmos pelo final do campeonato para conseguirmos dizer quem é o campeão. Era o que estava, diz. Eu falo do Sporting e Famalicão. Não, era tal que o Sporting pode escorregar com o Famalicão e se voltar a acontecer, abre o título de outra vez. Não sei se o Braga tem alguma... Pode acontecer, mas o Braga não está na melhor época, na melhor fase. Na melhor fase da época, não está de facto. E com o Belenenses não vai ser fácil, o Belenenses também precisa de pontos. O Petit é uma equipa que as equipas do Petit normalmente são difíceis de bater, defende muito bem, não ataca assim tanto, mas é forte nas transições, tem alguns jogadores fortes nesse momento. E acho que é mais por aí, mas de facto este jogo Famalicão do Sporting vai ser muito importante para o que pode ser o resto do campeonato do Sporting. Então eu estava a falar aqui do primeiro jogo dos 4 grandes, que era o Tondela-Porto. O Tondela, que em casa, como já todos sabemos, é uma equipa completamente diferente do Tondela fora, embora no último fim de semana fez uma gracinha e foi vencer a casa do Vitória Sport Clube por 2-1. Vitória Sport Clube também não está claramente no melhor momento da sua época. Mas o Tondela mesmo. E acho que o Tondela é muito forte em casa e o Porto pode passar por algumas dificuldades. Depois, nós estamos a gravar isto antes do jogo frente ao Chelsea. Depois, níveis anímicos, níveis de cansaço podem ser muito importantes para este jogo, porque o Tondela vai acabar por ter menos minutos nas pernas, vai acabar por ter um período de descanso maior e tudo isso pode contar. O Porto depois vai ter esse jogo contra o Chelsea que pode acabar por desgastar muito a equipa portista, por isso acho que vai ser um jogo muito complicado para o Porto, mas acho que se calhar o Porto acaba por ainda por cima, estando motivado com este empate do Sporting, acho que o Porto vai acabar por ganhar. Era que nós sabemos que os jogos pós-competições europeias são sempre difíceis para as equipas, depois quer ganhem, quer percam, que lá ganhar é melhor que entra com moral acima, mas mesmo assim é difícil porque o mindset dos jogadores entram e o Pepe ainda hoje disse, não devia de acontecer, mas acontece. A atitude dos jogadores em campo é outra, a jogar Champions League ou Campeonato de Portugal, ainda por cima frente ao Tondela, que todo o respeito tem uma belíssima equipa, e queria destacar que o Tondela é das equipas que está abaixo do meio da tabela, que ainda não despediu o treinador. E o treinador está a fazer, de facto, um bom trabalho, sempre com a estrutura a conseguir segurá-lo, e depois nota-se nisto que se calhar nas equipas mais de baixo a equipa se calhar consegue ser mais consistente ao longo da época, porque manteve ali uma estrutura base
que é muito importante. É de louvar essa situação, porque agora parece que por tudo e por nada se despede dos treinadores, como nós já acabámos falando no outro podcast, e essa estrutura do Tondela acabar por manter o treinador, mesmo com alguns resultados menos positivos. Acabar por manter o treinador é de louvar, e acho que é uma grande estratégia por parte desta direção do Tondela, e acho que outras direções deviam pôr os olhos nesta direção. Exatamente, há clubes que já mudaram até 3 vezes do treinador, que é algo que parece inacreditável. Mas de facto dizer que não vai ser um jogo fácil para o Futebol Porto, em Tondela, o campo também é dos mais pequenos do nosso campeonato e isso peca muito para as equipas grandes que gostam de jogar com largura e profundidade, vão ter que jogar mais compactas e isso também dificulta o trabalho da equipa do Porto. Mas acho que o Porto nos últimos 5 jogos ganhou 4 em Tondela. Uma equipa que de dificuldade não consegue ganhar os jogos em Tondela, mas de facto o Tondela é uma equipa que também nos últimos 5 jogos desta época só perdeu 1 em casa, não sofre muitos golos, marca alguns e vai ser um jogo equilibrado, mas creio que o Futebol Clube do Porto é capaz de conseguir passar com maior ou menor dificuldade o Tondela. Mauro? Eu concordo também. Acho que com maior ou com menor dificuldade o Porto pode passar. Mas o empate é uma realidade bastante possível também. Até porque, como o Tiago já referiu, o Tondela é das melhores equipas a jogar em casa. E eu penso que, curiosamente, tínhamos referido isso no último podcast em que eu aqui tive. Exatamente. O Tondela enfrentaria, salvo erro, o Sporting. E é das melhores equipas a jogar em casa. Além de que é uma equipa que causa sempre problemas. No Dragão, salvo erro, ficou 4-3 o jogo, salvo erro. E eu acho que o Porto leva uma bola à barra. Aos 90, é verdade. Exatamente. E eu acho que, lá está, tem também em conta que o Tondela vai ter mais tempo de descanso. O Porto foi Santa Clara, 3 dias depois o Chelsea, 3 dias depois o Tondela. Vai depender também um pouco daquilo que foram os níveis anímicos do resultado do Chelsea, mas que acredito que com mais ou com menos dificuldade que possa, nem que seja 1-0, a vencer. Agora passamos para mim, e acho que na opinião de todos, para o jogo da jornada, que vai ser o Paço de Ferreira-Benfica. Paço de Ferreira, que é a equipa que nós... Na minha opinião é o Sporting Famalicão, o jogo da jornada. Ok. Não, mas sim, eu percebi o que o Tiago quis dizer. Em termos de classificação, acho que acaba por ser sim, o duelo entre os maiores, sim. Em termos de importância, lá está, mas acho que estás a pôr o jogo do Sporting... É relativa, a importância neste momento, isso já estou com vocês. Mas acho que estás a dar muita importância a esse jogo. Não estou, se o Sporting empatar... Se o Sporting ganhar, acabou, não dá hipótese a ninguém, é campeão. Se não ganhar, abre outra vez o título ao Benfica e ao Porto. Eu acredito que se eles ganharem continuam a ser aquilo que são até agora, que é os maiores favoritos a ganhar e a equipa que está mais lançada. E se empatarem são também. Não sei qual mas é se que empatar, mesmo que percam, são os favoritos, dependem só de si. Sim, mas mesmo que percam. Abrem a discussão do título assim. Quer dizer, se o Sporting ganhar em Famalicão, era quase impossível não ser campeão. Porque imagina. Não é em Famalicão, o jogo vai ser no Estádio de Alvalade. Se ganhar ao Famalicão, vai perder os jogos a seguir todos. Ainda há Braga e Benfica. Mas mesmo que perca esses jogos, fica com bola barragem sobre o Porto. Estás a perceber? O Benfica mesmo assim também tinha que ganhar por 2 bolas. Acho que ainda falta muito. O Sporting é o maior candidato e será independentemente do jogo Famalicão. Por isso é que acho que não será tão decisivo como estás a dizer. Não querendo ir contra ti, Pedro. Então e o jogo do Paço Ferreira? Eu estou a perceber o que é que tu estás a querer dizer. Mas o Sporting, se ganhar, é decisivo por causa disso. Carimba praticamente o título. Se voltar a empatar ou escorregar, até moralmente para a equipa, começa a preocupar o Ruben Amorim e os jogadores, porque começam a duvidar de si próprios. Com quem? Isto já aconteceu mais vezes ao Sporting. Ainda no ano de Jorge Jesus, perderam o título de última jornada. Isto pode pesar moralmente para a equipa. E se ganhar, ainda há outro ano... Foi o que eu falei da instabilidade. Exato, da instabilidade que o Sporting sofria nos últimos anos. E pode pesar nesta época, ainda por cima, que se o Sporting, se verificar que o Sporting continua estes maus resultados, que neste caso foram só um, e nem foi assim tão mal, foi apenas um empate, continua a única equipa invicta do nosso campeonato. Por isso acho que neste momento não vale a pena estarmos aqui a transformar este empate numa coisa tão grande como o Sporting começar a perder pontos, etc. Mas não é só o empate. Nos últimos 5 jogos, creio, se não me engano, o Sporting ganha por diferença de uma bola quando ganha ou empata ao jogo. O Sporting o Ruben Amorim diz que a equipa melhorou. Eu acho que não melhorou, porque eu acho que o Sporting anda a pecar, que faz o golo e começa a defender muito cedo. E começa-se a notar isso. Ou acaba os jogos em dificuldade e depois dizes que é estrelinha que o Sporting acabou por ganhar.
ou então acaba por empatar com o Calha, como Sim, mas dá uma vez e faz o golo. Neste jogo eu acho que o Sporting, ao contrário de a época toda até agora, o Sporting acabou por ter um bocado de azar, com 2 gols anulados. Foi o contrário. Acho que a estrelinha agora foi a estrelinha para o Moreira. Bem anulados, mas, por exemplo, 2 centímetros que acabam por ser... Isso até o Mauro e eu estamos de acordo. Acho que ninguém é maluco para dizer. Não, mas já aconteceu noutros clubes também. Aconteceu noutros clubes. Sim, mas a questão não é essa. A questão é a falta de sorte ter 2 centímetros à frente ou 2 centímetros atrás. Falar de sorte. Quando não parece que seja falta de sorte. 15 pontos nos últimos 10 minutos do jogo. Não, eu estou a falar neste jogo. Agora não vamos estar só a conotar o Sporting como se fosse uma equipa de sorte. Mas... Não, mas parece... Não, quer dizer que o Moreirense teve sorte. Quando o Sporting também já aconteceu. Quando o Sporting eu não disse que o Moreirense teve sorte. Eu disse que o Sporting teve menos sorte. Mas parece-me que é mais pela questão, não falando tanto da sorte, que será mais pelo aquilo que o Pedro disse. Eu acho que, e efetivamente, o Sporting acaba por ter algum azar, até porque é o único remate que o Moreirense faz enquadrado com a baliza, mas o Sporting pôs a jeito. E já tinha vindo a acontecer então, jogos. O Sporting, não pode dizer que o Sporting pôs a jeito porque não conseguiu fazer o segundo gol. Também mas não sei se tentou. Não se pode... Então, mas sei que se o Sporting teve 2 gols anulados, como não tentou. Mas seguindo... Há jogadas rápidas que dá para fazer um gol. O Sporting, a bola bate. Nada contra, mas não é. Então é isso. Por exemplo, no Dragão, em que conseguiram fazer um jogo defensivo e levar o empate, e quem diz no Dragão diz noutros jogos, correu mal agora, mas... É mais por aí. Passos Ferreira, Benfica. O que é que acham do... Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Benfica, embora o Passos tenha perdido este jogo contra o Famalicão. O Famalicão desta altura do campeonato não é o Famalicão do início da época, nem da meio da época em janeiro. É um Famalicão diferente, um Famalicão gosta de assumir o jogo, sabe ter a bola, sabe controlar o jogo à sua maneira, sabe as ideias, os jogadores conhecem as ideias que o treinador já implementou, que ainda não tem muito tempo, mas nota-se já a mão de Vieira na equipe. E de facto o Passos Ferreira, tirando esse jogo, é uma equipa também que muito boa do nosso campeonato, como dissemos, foi o nosso destaque na Primeira Liga, tirando o Tiago, e não vai ser um jogo fácil para o Benfica, embora o Benfica esteja a melhorar no capítulo ofensivo, tem criado oportunidades, falta um matador ao Benfica e pode custar alguns pontos agora em Passos Ferreira, porque de facto se o Benfica falhar as oportunidades que falhou, como agora falhou neste último jogo, arrisca-se a não ganhar o jogo e a perder este comboio para a luta pelo título. O Passos Ferreira é sem dúvida uma das melhores equipas do campeonato, ainda por cima em casa, dentro das suas portas. Acho que vai ser ainda mais difícil para o Benfica este jogo. O Passos Ferreira que vai contar com uma ausência de peso, que é o Douglas Tanque, que acabou por ser expulso já no final, quando o jogo, após o apito final do jogo contra o Famalicão, e acho que vai ser uma ausência de peso, até porque o João Pedro está castigado interinamente pelo Passos Ferreira, por isso vai ser engraçado ver quem é que Pepa vai pôr nesse lugar. O Benfica está provavelmente agora sem competições europeias, sem Covid, etc. Está provavelmente no seu melhor momento de época e está a jogar um futebol razoável, não um futebol que Jorge Jesus diria que iam apresentar no início da época, mas está a jogar um melhor futebol, consideravelmente melhor futebol do que no início da época, e está a criar várias situações de gol. Como o Pedro disse, não está a conseguir concretizá-las, como neste jogo contra o Marítimo, onde acabaram por falhar várias oportunidades de gol. O Seferovic tem 5 oportunidades de gol e não fatura nenhuma delas. É algo, nota-se logo pela influência que a equipa tem em criar oportunidades de gol. O Benfica é a equipa da Europa que cria mais oportunidades de gol por jogo, 3 estatísticas do goal point, e depois não tem um finalizador, um matador. Nem Darwin Núñez é esse, tanto que agora perdeu a titularidade para Seferovic. Seferovic dá-se ao luxo de constantemente perder 3, 4 oportunidades de golo. Claramente que às vezes faz 2 golos. Mas tem marcado. Mas imagina, há jogos, claro, com 5 oportunidades de golo, claro que às vezes faz um golo, 2. Imagina, neste jogo, não fez. Mas tem resolvido e tem sido decisivo. A questão não é essa, é que ele devia ter matado os golos. Se houvesse outro... A questão que o Pedro está a dizer é, se houvesse um matador, o Benfica marcaria muitos mais golos. Mas a questão é que o Benfica gastou 25 milhões no avançado. Pode vir a render, mas até ver era um erro. Quer dizer, um ponta-lança custou 25 milhões de euros e é suplente de um avançado que
tem concretizado, como o Mauro diz, é verdade, mas concretiza porque tem muitas bolas para golo. Quando falha, o Benfica, neste jogo com o Marítimo, sofreu até ao fim. O Marítimo podia ter feito o golo do empate. E íamos a querer injusto, não, o Marítimo tentou, tem para aí 3 ou 2 bolas para golo também. Lá está, teve Elton Leite bem, teve a defesa do Benfica que está mais consistente, teve. Mas por pecar na finalização, às vezes o Benfica no início da época perdia esses jogos por causa disso. Defensivamente não estava tão bem e quando ele lá à frente não faturava, a equipa complicava. É mais por aí que eu vou. Mauro, tens alguma coisa a dizer sobre este jogo? Sobre o jogo, acho que o Benfica vai encontrar um Paços de Ferreira desmoralizado, ferido, com vontade de ir emendar o resultado, mas que é uma derrota que custa sempre, ainda por cima porque não conseguiram aproveitar o deslize do Vitória de Guimarães, e que vai ser um jogador importantíssimo, que é o Douglas Tanque. O Benfica acho que poderá vencer, até porque lá está. Vamos ver agora, mas até às seleções estava a ter o seu melhor momento da época, sem dúvida. O Benfica criar oportunidades e ter um ataque forte, acho que não é surpresa para ninguém, mesmo quando o Benfica estava a jogar menos bem. O Benfica tinha um ataque muito forte. Eu acho que é unânime que o Benfica tem o melhor ataque da Liga, individualmente, e agora coletivamente está a provar. Os jogadores estão em baixo de forma. O Everton não é de facto, é um internacional brasileiro, o melhor jogador da última Copa América, o melhor marcador da última Copa América. Mas eu acho que o Everton é um desequilibrador no Benfica importante. Mas não vamos entrar nessa discussão, porque depois o Porto, por exemplo, tem Corona, tem Taremi, que... Não. Mas o Corona está com muitos jogos nas pernas e nota-se claramente que o Corona tem sub-rendimento. Mas na seleção estamos a falar individualmente, estamos a falar de neste momento. Qualidade de jogador. Sim, individualmente é discutível, mas acho que o Benfica tem um ataque forte e que, aliás, o Benfica quando estava num momento mais frágil da época foi capaz de vencer o Paços de Ferreira, que estava muito forte, e agora também acredito que seja capaz. No entanto, acho que o momento do Benfica pode ter sido quebrado um pouco as seleções. E também, lá está, se calhar vou ser um pouco polémico, mas não sei se o Benfica também... Acredito que vão fazer sem dúvida uma segunda volta melhor do que a primeira, mas não sei se será a equipa que muitos dizem ser, que parece que agora vai fazer os jogos todos até ao fim sem perder. Pode acontecer, mas que... Lá está, como o Tiago disse, ainda não é o futebol que Jorge Jesus queira implementar e que penso que mais tarde ou mais cedo irá conseguir. Deixa-me só fazer uma ressalva. Disseste que o Benfica, e foi numa fase que não estava muito bem, conseguiu ganhar ao Paços de Ferreira, estava numa boa fase, mas o Benfica conseguiu ganhar pela vontade e o acreditar que o Paços de Ferreira tem e na sua ideia de jogo. Tentou fazer um gol aos 90 minutos ao Benfica, falhou esse lance e o Vlaco Dimos bate rapidamente do pontapé de baliza e deixou os jogadores do Benfica isolados para o golo, e o Benfica ganhou aos 90 minutos esse jogo. Não foi um jogo fácil. Pedro, mas ganhou... Está bem, mas ganhou com sorte, não foi assim, não vai ter sempre sorte, não é? Nem o Sporting tem. Mas a sorte faz parte. Claro, e ainda agora o Porto ganhou ao Santa Clara com um golo do Tony Martínez aos 94, que se calhar dirá sorte. Mas eu acho que é diferente, porque acho que o Porto queria mais e tenta mais do que, por exemplo, uma equipa do nosso Sporting. A partir dos 70 minutos, acho que sim, que o Porto apresentou a de volume ofensivo. Claramente. Falando agora do Braga Belenenses. Não sei se vai ser um jogo muito fácil para o Braga. O Braga não está também no melhor momento da época, não está a jogar aquele futebol que todos reconhecemos que era com bola, era das melhores equipas, se não a melhor a jogar no nosso campeonato. E o Belenenses, sabemos que Petit não é uma equipa, é uma equipa física, uma equipa muito boa a defender e precisa de pontos também. Esta derrota na última jornada do Belenenses em casa não facilita nada também as contas à equipa de Belém. Eu acho que o Braga... apesar de, como tu disseste, não estar a praticar aquele futebol que estava antes, algumas jornadas atrás, as últimas 2 jornadas, tirando as últimas 3 jornadas, parece que não está o mesmo Braga, até porque o Braga vem a sofrer muito de lesões, etc., na sua equipa, mas acho que o Braga vai conseguir ganhar ao Belenenses, porque esta equipa do Belenenses é uma equipa, a meu ver, que acaba por ser a mais consistente em casa, porque depois o relevado, etc., acaba por não querendo... Isto vai parecer um bocado mal, porque não é fácil. Aquele relevado acaba por favorecer a equipa do Belenenses contra estas equipas grandes que querem praticar um futebol melhor e mais trabalhado. Por isso, eu acho que o Braga, se fosse o jogo que fosse no Jamor, já ficava mais equilibrado, mas eu acho que, sendo o jogo
na pedreira, eu acho que o Braga vai acabar por vencer com mais ou menos facilidade. Mauro. Também acho que o fator de casa, mesmo sem adeptos, poderá ter peso neste jogo, por isso. E aquilo que disseste do estádio, do estádio relevado, que contra equipas grandes, foi algo que também que já deu pano para mangas, e felizmente agora já não dará, porque acho que fizeram alterações, mas que até o próprio Sérgio Conceição no empate 0-0 que tiveram lá comentou isso. E claro que sim, porque quando uma equipa quer, e deixa-me só fazer esta ressalva porque acho que é importante falarmos disto, quando uma equipa quer jogar e ter bola e conseguir construir e criar e partir para cima, o relevado não ajuda, e uma equipa que, como o Belenenses, com todo o respeito, mas que contra os grandes opta sempre por um jogo mais fechado e mais defensivo, não precisa tanto de ter bola, e que acaba É a estratégia, sim. Não estou a dizer em termos de dimensão, estou a dizer aquilo que eles apresentam. Tu disseste com todo o respeito, eu acho que não estás a constatar factos, não é com todo o respeito, é a estratégia que eles apresentam nesses jogos, e é completamente plausível a parte deles. E acho... O relevado em mau estado prejudica quem? Os jogadores mais tecnicistas, não é? Os jogadores Exatamente. Mais nos grandes clubes. É óbvio, o Corona com bola não consegue fazer nada com aquele matagal, parece que tem lá batatas plantadas, não é? Com todo o respeito pelo Jamor. Que fica difícil para controlar a bola num relevado daquele, cheio de buracos, não há condições. Olha cá, os jogadores tecnicistas também fora dos grandes. Mas eu percebi, mas por norma, a densidade de qualidade. Sim, claro. É mais presente nos grandes. Claro, agora, passando aqui para o jogo da jornada, para o Pedro, o Sporting Famalicão. O Sporting que acabou por empatar na última jornada frente ao Moreirense, no último minuto do tempo regulamentar, agora, e que vai jogar contra um Famalicão que está provavelmente na melhor fase da época, com o novo treinador Vieira, que conseguiu levantar esta equipa do Famalicão, que individualmente tinha muita qualidade e tem muita qualidade, mas parecia que os jogadores ainda não se tinham conseguido encaixar coletivamente, e acho que Vieira está a conseguir fazer isso. Esta equipa, que já vai no terceiro treinador da época, como o Pedro dava há bocado o exemplo de equipas que já tinham tido 3 treinadores, esta época o Famalicão é essa equipa, e acho que finalmente o Famalicão acertou no treinador, e acho que o Famalicão pode dar muito trabalho ao Sporting. Olha, eu já falei um bocado disso. Queria-te só dizer que é o jogo da jornada para mim, porque o Sporting vai em primeiro, é o principal candidato ao título. E para mim, o jogo de Sporting em todas as jornadas vai sempre ser o jogo de cartaz, a não ser que haja um Benfica-Porto, aí é óbvio, não é? Ou um Sporting-Braga, mas aí até o Sporting está incluído. Vai ser sempre o jogo de cartaz do Sporting. Ainda mais este jogo, porque é o Famalicão, que atualmente é das melhores equipas a jogar. Imagine-se, era das piores a jogar, porque não tinha ideias coletivas, como bem disseste, tinha talento individual, mas coletivamente era fraco, no início e no meio da época. Agora, no fim da época, é das melhores a jogar. Provavelmente joga melhor que o Passos Ferreira. E este Famalicão que, quando estava a jogar menos bem, acabou por conseguir arrancar um empate em casa contra o Sporting, 2-2. Claramente. É uma equipa que não é fácil de bater, mas agora, eu falei um bocado mais do Famalicão, mas é óbvio que o Sporting também, e para mim é favorito a ganhar o Famalicão, até porque quer provar que consegue ser campeão, a si mesmo, não aos adeptos, e ao plantel, ao treinador, ao presidente, querem provar que são capazes deste feito do Sporting. Eu acho que quando nós falamos dos quatro grandes, acho que todos esses são favoritos a ganhar os seus jogos. Mesmo claramente, que depois, sempre. Porque agora disseste que o Sporting era favorito, eu acho que todos são favoritos, depois se ganham ou não já são outros 500. E com menor ou menor favoritismo são sempre os favoritos. Isso é sempre. Até o Braga é sempre favorito a ganhar os seus jogos. De facto tem o quarto melhor plantel. Mas o Famalicão para mim tem o quinto melhor plantel. Um plantel é melhor que o de Passos Ferreira. A ideia era que está aberto, como tu dizias, não tem ideias coletivas. Foi ao terceiro treinador é que conseguiu acertar. E depois havia... Mas é por aí mais. Acho que o Sporting é favorito como é sempre. O Famalicão vai tentar fazer e carimbar, porque se ganhar fica com 29 pontos. Já fica bem distanciado até daquele antepenúltimo lugar que pode dar um play-off. Mas acho que já se distancia. Acho que já não fica muito em causa. E acho que vão dar tudo para conseguir manter-se na Primeira Liga. Eu acho que este Famalicão, com o que está a jogar agora, esta questão de descer de divisão já está mais ou menos assegurada, porque se continuarem a jogar este futebol vão continuar na Primeira Liga com facilidade. Mauro.
Estão em sintonia, vocês disseram em cor. Acredito também que o Famalicão não vai descer de divisão, até porque está a praticar um futebol muito bom, está a ter resultados e Vieira conseguiu mexer muito bem na equipa. Aguardo este jogo do Sporting com alguma expectativa, porque o Sporting já teve um empate, mas conseguiu responder bem e gostava de ver agora se também nesta fase final se a equipa conseguia manter esse estofo e apanhando até um bom adversário em boa forma, se conseguiam apresentar-se a um bom nível. No entanto, acredito que a equipa de Rubén Amorim não vai vacilar e que o Sporting consiga mesmo os 3 pontos com relativa facilidade, se calhar, mas vamos ver. Olha, e o que é bom também acaba. Fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo episódio.